primeira coisa que te persegue. Não é o incenso bonito de igreja, é o fedor gorduroso de porão humano. Madeira úmida, suor velho, ferro enferrujado e medo. Um menino encosta o rosto num saco de farinha rasgado, e o pó branco cola na pele escura como se quisesse apagá-la. Lá fora, o sol da Sicília brilha como ouro. E aqui dentro, a vida vale menos que uma moeda suja. O menino ouve risadas acima da escotilha, uma frase cuspida como osso. Mouro, filho de mouros, fica no teu lugar. Ele engole a saliva com gosto de sangue, não porque apanhou, ainda não, mas porque aprendeu cedo a pior violência. Aqui tenta convencer você de que nasceu errado, e aí vem o contraste que dá um nó na garganta. Anos depois, esse mesmo menino vai ser procurado por gente rica e miserável, por mães, em pranto e homens armados, por sacerdotes e por ladrões. Não para ser expulso, mas para ser tocado, ouvido, chamado de santo. Um santo negro, um santo de cozinha, de chão frio, de mãos calejadas, e é aí que a tua cabeça reclama. Como é que isso acontece? Como é que alguém que o mundo empurra para o escuro vira luz? Ainda por cima no lugar onde a cor da pele era uma sentença. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que, no Brasil, milhões chamam esse homem pelo nome que soa como promessa e desafio. Ao mesmo tempo, São Benedito. Benedito, o Mouro. 1526-1589. A história começa onde a fé não era poesia. Era sobrevivência. A Sicília do século XVI é uma ilha bonita por fora e brutal por dentro. Mar azul, rochas claras, vilas agarradas às colinas, e entre elas, uma rede de trabalho duro, dominação e preconceito que parecia tão natural quanto o vento. Na pequena San Fratello, um lugar de pedra e silêncio, viviam Cristóvão e Diana, dois africanos, ou filhos de africanos, marcados por um destino que não pediram. A escravidão, a servidão, a marginalização, dependendo de quem conta, eram cativos. Dependendo de quem sussurra, tinham alguma liberdade. Mas na prática, a liberdade tinha grades invisíveis. O corpo era deles, porém o mundo não era. Em 1526, nasce o filho, Benedito. O nome é quase irônico. Benedito quer dizer abençoado. Abençoado com quê? Com a pele que vira alvo? Com a pobreza que come o prato antes da fome? Com um futuro que, para muitos, já estava decidido antes mesmo de ele aprender a falar? Só que há um detalhe que muda tudo. Em volta dele, apesar da dureza, existe uma fé simples, teimosa, do tipo que não aparece em vitrais. Aparece em mãos. A mãe faz o sinal da cruz, como quem fecha uma porta contra o mal. O pai reza baixinho como quem afia uma faca invisível. Não para ferir, mas para resistir. Eles não têm armas, eles têm palavras. E Benedito cresce ouvindo duas línguas. A língua do mundo e a língua do coração. A língua do mundo dizia, você é menos. A língua do coração respondia, você não é teu rótulo. Quando menino, Benedito aprende cedo o que é ser observado como se fosse uma coisa. Não é só o insulto, é o olhar. O olhar que mede, que julga, que decide distância. Um menino branco pode errar e é travesso. Um menino negro erra e é perigoso. Um menino branco chora e é sensível. Um menino negro chora e é fraco. O mundo ensinava essas lições sem precisar de escola. E é aqui que entra o primeiro choque. A santidade de Benedito não começa com milagres. Começa com uma escolha secreta, repetida 1000 vezes em silêncio. A escolha de não virar aquilo que o ódio queria fabricar. Ele trabalha desde cedo. Em casas alheias, em terrenos alheios, com ferramentas que não são dele. A pele escurecida pelo sol não é bronze de luxo. É marca de serviço. A comida, quando vem, é simples. Pão duro, caldo ralo, o resto do resto. Às vezes, o melhor tempero é não ser humilhado naquele dia. Mas Benedito tem algo que irrita as pessoas erradas. Ele observa, ele escuta, ele aprende, e sem perceber, começa a fazer aquilo que o sistema detesta. Crescer por dentro. Há uma cena que a tradição gosta de pintar com tinta forte. O jovem Benedito, indo para casa ao entardecer, encontra alguém caído à beira do caminho. Um mendigo? Um doente? Um viajante assaltado? Não importa. O que importa é a reação do mundo. Não se mete. Porque se meter dá trabalho, dá risco, dá custo, e Benedito se mete. Ele se ajoelha no pó, levanta o estranho, oferece água, parte o pão, rasga um pedaço do próprio pano para estancar o sangue.
Não é um gesto grandioso, é um gesto caro. Caro porque ele mesmo tem pouco. Caro porque expõe. Caro porque contradiz o cada um por si. E alguém vê, sempre tem alguém que vê. No começo são pessoas simples. Uma velha que cochicha na feira. Um homem que diz, ele é diferente. Uma criança que o segue sem motivo. E Benedito fica inquieto, porque sabe o que significa chamar atenção quando você nasceu do lado errado da linha. Atenção pode virar proteção, ou caça. E aí aparece o primeiro inimigo. E ele não vem com espada. Vem com sorriso fino. Chamemos esse homem de Rugero. Não porque a história precise desse nome, mas porque toda história precisa de um rosto para a tentação. Rugero é alguém que convive com Benedito no trabalho, no mercado, nas ruas. Não é nobre, não é santo, não é demônio. É pior. É invejoso. E inveja, quando se mistura com preconceito, vira um veneno paciente. Rugero observa como as pessoas começam a confiar em Benedito. Observa como um mouro ganha respeito sem pedir licença. E isso fere uma ordem invisível. Para Rugero, existe um mundo em que certos homens são naturalmente servidos. E Benedito não deveria ser ouvido, muito menos admirado. Então Rugero faz o que sabotadores fazem. Ele testa limites, começa com piadas. Depois, com armadilhas pequenas, um recado trocado para Benedito parecer mentiroso, um objeto escondido para ele ser acusado, uma palavra sussurrada ao ouvido de um patrão. Cuidado com esse aí. Esses mouros têm sangue quente. E o choque é esse. O inimigo não quer apenas derrubar Benedito. Quer provar que Benedito é igual ao estereótipo. Quer forçá-lo a reagir com raiva, a perder a paciência, a confirmar a maldade que já inventaram para ele. Porque para o preconceito, a maior ameaça não é o negro revoltado. É o negro virtuoso, aquele que desmente a mentira só existindo. Benedito sente a pressão. O mundo aperta. A vida fica mais estreita. E é aqui que a juventude dele vira fornalha. Você acha que santidade é calma? Não. Santidade às vezes é aguentar o fogo sem virar cinza. Numa tarde, Rugero faz o golpe mais sujo. Espalha que Benedito roubou comida, pão, carne, o tipo de coisa que para um pobre é tesouro e para um acusador é munição. A acusação pega porque faz sentido para quem já quer acreditar, e Benedito é cercado por vozes, algumas furiosas, outras satisfeitas, porque ver um homem bom cair dá prazer a quem vive de se sentir superior. Confessa, você sempre foi esperto demais. Eu sabia. Benedito olha para as mãos, mãos calejadas, mãos que já deram pão, mãos que já carregaram doente. E naquele instante ele entende uma verdade amarga. Não importa quanto bem você faça, sempre haverá quem prefira a versão feia de você. Ele poderia gritar, poderia quebrar algo, poderia ferir alguém com palavras, poderia dar ao mundo o espetáculo que o mundo pediu, mas ele faz outra coisa. Ele respira, e com uma voz que não precisa ser alta para cortar, ele diz algo simples, algo que não é defesa, é direção. Deus vê. Só isso. E isso enfurece Rugero mais do que qualquer insulto, porque Deus vê significa que existe um juiz acima da fofoca, e quem vive de fofoca odeia juízes. A acusação com o tempo cai, as peças não se encaixam, o roubo não se prova, mas a marca fica. Benedito aprende que a reputação de um homem negro pode ser jogada no chão com a mesma facilidade com que se derruba um copo. E essa lição o muda. Ele começa a buscar lugares onde o mundo fala menos alto, lugares onde a alma consegue respirar. Ele caminha mais sozinho, sobe colinas, senta perto de árvores tortas, encara o mar como quem encara um mistério. E aos poucos uma pergunta nasce nele, não como ideia bonita, mas como fome. Se eu não pertenço ao mundo, a quem eu pertenço? É nessa época que Benedito encontra, mais de perto, o universo dos franciscanos, homens de hábitos simples, pés no chão, que falam de pobreza não como castigo, mas como liberdade. Eles não são perfeitos, nenhum grupo humano é, mas há entre eles uma chama que Benedito reconhece. A chama de São Francisco, um homem que abraçou os últimos, os pequenos, os invisíveis. E Benedito, que sempre foi tratado como invisível, sente algo quase indecente de tão poderoso. Ser visto sem ser usado, ele começa a se aproximar. Ajuda aqui, ali, traz água, carrega coisas. Faz o que sempre fez, servir, mas agora com um brilho diferente, como se o serviço deixasse de ser prisão e virasse oferta. Rugero percebe, e claro, não perde a chance.
Vai virar santo agora? Debocha, alto o bastante para outras pessoas ouvirem. Santo de pele escura. Santo de cozinha. Santo de resto. As pessoas riem, algumas por maldade, outras por medo de não rir e virar alvo também. A risada é um jeito de se proteger. Você ri com o agressor para não ser o próximo. Benedito não ri. Ele também não ataca. Ele faz algo que para o inimigo parece loucura. Continua. Continua trabalhando. Continua rezando. Continua ajudando. Continua escolhendo, dia após dia, não ceder o coração a quem quer alugá-lo para o ódio. E isso é o que torna a história perigosa e irresistível. Porque existe um ponto em que uma pessoa perseguida percebe que não pode mais viver apenas desviando de golpes. Ela precisa decidir o que vai ser, não para agradar, não para provar nada, mas para sobreviver inteira. Benedito chega nesse ponto numa noite que parece feita de ferro. A vila dorme. O vento bate nas janelas. Ele está acordado, sentado no chão, com as costas na parede. Talvez sem cama, talvez com uma coberta fina, e ele ouve de longe o som de festa em alguma casa, música, copos, gargalhadas, o mundo celebrando enquanto ele luta para não se tornar amargo, e aí ele tem um pensamento que assusta até ele mesmo. Se eu ficar aqui, eu vou endurecer. Não porque ele seja fraco, mas porque o ambiente é um martelo batendo sempre no mesmo lugar, até pedra quebra. Ele lembra de uma coisa que a mãe dizia quando a vida apertava, que Deus não é só consolo, é caminho. E caminho, às vezes, significa sair. Benedito se levanta, anda até a porta, abre devagar para não acordar ninguém. O ar frio corta o rosto. Ele olha para as ruas vazias, para a lua pálida, para o chão de pedra que conhece tão bem. E pela primeira vez, ele sente que aquele chão pode não ser destino. Pode ser apenas começo. A rivalidade com Ruggiero, a humilhação, as armadilhas, tudo isso serviu para uma coisa: empurrá-lo para uma escolha que ele vinha adiando. Porque quando o mundo te dá apenas duas opções, ser esmagado ou virar monstro, Deus às vezes oferece uma terceira: virar ponte. E ponte não vive para si. Ponte aguenta peso. Ponte apanha do tempo. Ponte leva gente de um lado ao outro. Benedito, sem saber, está prestes a aceitar ser ponte. Ele fecha a porta atrás de si e dá o primeiro passo para longe do que o mundo espera dele. E para perto de uma vida que vai assustar os poderosos e consolar os esquecidos. E Ruggiero não vai deixar barato. Porque quando um homem que deveria se curvar escolhe se erguer, os que vivem de ver outros curvados entram em pânico. E o pânico faz pessoas perigosas. O primeiro passo para fora da vila não parece heróico. Parece suspeito. Porque quando um homem pobre sai à noite, sem barulho, com o coração batendo no pescoço, o mundo não pensa vocação. Pensa fuga. Pensa crime. Pensa culpa. Benedito caminha com a lua como única testemunha. O frio entra pelos ossos e cada pedra do caminho parece perguntar: vai mesmo? Ele não leva ouro, não leva mapa, não leva promessa de conforto, leva só aquilo que ninguém consegue confiscar. Uma decisão por dentro, tão firme que dói. E no escuro, uma sombra aparece atrás. Passos, não muitos, um só par, insistente. Benedito não vira de imediato, ele sente. Ele aprendeu a sentir o perigo antes de ver o rosto. A sombra encurta a distância. E quando a voz finalmente vem, ela vem com veneno doce. Então é isso, diz Ruggiero, surgindo como se sempre tivesse pertencido àquele caminho. Vai se esconder atrás de Batina? Benedito mantém o olhar adiante. A estrada não muda por causa de uma provocação, mas Ruggiero insiste, como quem espeta uma ferida para ver se ainda sangra. Tu acha que Deus vai te querer? Um mouro? Um negro? Tu acha que santo tem tua cor? A pergunta é uma armadilha. Se Benedito responde, vira debate. Se fica calado, vira desprezo. Se irrita, vira prova do estereótipo. Ruggiero quer isso, um pequeno colapso. Só um. Para dizer, tá vendo? Eu tinha razão. Benedito para. O silêncio dele não é fraqueza, é controle. É alguém que pela primeira vez se recusa a dançar conforme a música do inimigo. Deus não me quer pela minha cor, ele diz devagar, nem me recusa por ela, Deus me quer inteiro. Ruggiero ri, mas é um riso que falha na garganta, como se o próprio corpo não acreditasse. Inteiro? Ruggiero cospe no chão. Tu não passa de um pedaço de gente, e então vem o gesto que parece pequeno, mas muda o rumo da noite. Benedito dá um passo para o lado, abre espaço no caminho como quem
Abre uma porta e diz: se quer me seguir, siga. Mas eu não vou voltar. Isso desmonta Ruggiero. Porque Ruggiero não queria seguir. Queria mandar. Queria puxar as cordas. E quando percebe que não tem mais corda, só estrada, ele recua. O inimigo fica parado no escuro, vendo Benedito ir embora, como se visse alguém escapar de um destino que ele mesmo escreveu. A distância aumenta. A respiração de Benedito acalma. Só então ele entende. Não é só sair de uma vila, é sair de uma história escrita por outros. O mundo, porém, não dá passagem fácil. Dias se misturam. Estradas de terra, vento salgado, mãos vazias. Em algumas casas, ele consegue um pedaço de pão. Em outras, consegue só uma porta fechada e um olhar que diz não. Ele dorme onde dá. Em canto de estábulo, sob árvore, perto de muro, com o corpo enrolado na própria humildade. E cada vez que a fome aperta, ele descobre uma coisa estranha. A fome pode te deixar amargo, ou pode te deixar claro. Benedito fica claro, mais claro por dentro. Até que ele ouve falar de um grupo de homens que vive diferente. Não são os frades conhecidos das grandes igrejas, são homens de vida simples, quase escondida. Meio eremitas, meio irmãos. Gente que reza e trabalha, reza e serve, reza e some do barulho. Para alguns, são santos. Para outros, são loucos. Benedito procura e encontra. O lugar não é majestoso. Não há mármore, não há ouro, não há grandeza. Há pedra, terra, silêncio e um cheiro de sopa rala que, por algum motivo, parece mais honesto do que banquete. Quando ele chega, não é recebido com aplauso, é recebido com avaliação. E isso é bom, porque quem é sério com Deus não aceita qualquer coisa por emoção. Um irmão velho abre a porta, olhos cansados, sobrancelhas grossas, um rosto que parece feito de tempo. O que você quer aqui? Pergunta. Benedito poderia dar um discurso, poderia falar de injustiça, do mundo, da dor, mas ele diz a verdade nua, do tipo que não precisa de enfeite. Eu quero aprender a pertencer a Deus. O velho não sorri, não nega, só olha como se estivesse medindo o peso daquela frase. Aqui a gente não foge do mundo, aqui a gente deixa o mundo sair da gente. Você aguenta? Benedito não responde com coragem de teatro. Responde com um aceno, um sim, que é mais compromisso do que certeza, e ele entra. No começo, é mais duro do que qualquer trabalho que já fez, porque agora o combate não é com patrão, nem com acusação. É com ele mesmo. O dia começa cedo, o corpo dói, a oração é longa, a fome aparece com frequência, o silêncio é um espelho que não desvia o olhar, não tem distração, não tem fuga, só presença. E Benedito descobre uma coisa incômoda. Às vezes, a pior prisão não é o que os outros fizeram com você. É o que você aprendeu a sentir por dentro. Ele se pega lembrando das humilhações e uma raiva velha tenta subir como febre. Ele se pega imaginando Ruggiero e desejando por um segundo que o inimigo sofra. E esse segundo o assusta. Porque ele entende. O mal não vence só quando te derruba. Vence quando te transforma. Então ele faz o que é mais difícil. Ele confessa a guerra interna. Ele pede ajuda. Ele aprende a chamar o ressentimento pelo nome, como quem acende uma luz num canto cheio de bicho. A luz não mata tudo de uma vez, mas impede que cresça no escuro. Só que nem todos ali querem que ele pertença. A comunidade tem homens bons, claro, mas também tem homens comuns. E homens comuns carregam preconceitos como se fossem parte do corpo. Alguns olham Benedito e veem um irmão. Outros olham e veem um teste. E é aqui que surge um novo antagonista. Não o mesmo da vila, mas da mesma espécie. Um frade jovem, instruído, de voz bonita e leitura rápida. Vamos chamá-lo de Frei Matteo. Matteo gosta de regras, gosta de ordem, gosta de sentir que a espiritualidade tem hierarquia clara. Quem sabe mais, manda mais. E quando ele vê Benedito, um homem negro, pobre, sem estudo, sendo tratado com respeito por alguns irmãos, algo nele trava. Matteo não ataca de cara. Ele é sofisticado demais para isso. Ele usa o tipo de arma que parece virtude. Irmão Benedito, diz um dia com doçura calculada, você sabe ler este salmo? Benedito baixa os olhos. Não sabe, ou sabe pouco. A educação nunca foi dele? Não, irmão. Matteo suspira, como quem carrega uma cruz enorme. Então como você vai entender a vontade de Deus? Essa pergunta, dita assim, parece piedosa, mas é um golpe, porque insinua. Sem letras, você é menos espiritual. Sem estudo, você é incapaz. Benedito sente o velho veneno do mundo,
tentando entrar pelo mesmo lugar de sempre. Vergonha. E é aí que ele faz algo inesperado. Ele não se defende, ele não inventa, ele não se encolhe, ele responde com calma. Se Deus só falasse com quem lê, os pobres estariam mudos diante dele. Mateus engole seco. Porque aquela frase é simples e por isso perigosa. Simples o bastante para ser verdade. Perigosa o bastante para desmontar um orgulho. A partir desse dia, Mateus se torna um tipo de sombra interna. Não persegue com gritos, persegue com insinuações. Questiona tarefas dadas a Benedito. Tenta colocá-lo sempre no lugar do serviço sem voz. E quando não consegue, faz aquilo que o preconceito adora. Chama o outro de humilde só para mantê-lo pequeno. E Benedito, ironicamente, aceita muitas dessas tarefas, mas por liberdade, não por submissão. Ele vai para onde ninguém quer. Cozinha, limpeza, horta, carregar água, cuidar dos doentes. O suor dele vira oração. E a comunidade, aos poucos, sente. Porque existe um jeito de fazer as coisas que muda o ar do lugar. Benedito não faz com pressa, nem com rancor. Ele faz como se cada gesto tivesse dono, como se Deus estivesse escondido no detalhe. E é aí que começam os fatos que prendem gente pela garganta. Um inverno aperta e a comida falta. A horta perde, o armazenamento mingua, a fome encosta. Homens adultos, acostumados à disciplina, começam a ficar irritadiços. Um deles explode por um pedaço de pão, outro murmura que talvez Deus tenha abandonado aquele lugar. No meio disso, Benedito está na cozinha, mexendo um caldeirão que parece mais vazio do que cheio. Alguém entra e diz, sem tentar ser gentil, não vai dar, não tem o suficiente. Benedito olha o fundo do caldeirão, água escura, alguns legumes, um resto de farinha. O tipo de sopa que não engana o estômago. Ele fecha os olhos por um instante, como se escutasse algo que ninguém mais escuta. Tragam os pratos. Mas, tragam, os irmãos se alinham, desconfiados. Mateus observa de canto, quase torcendo para dar errado, porque se der errado, ele confirma sua tese. Benedito é só um homem qualquer, sem nada de especial. E de quebra, ganha autoridade. Benedito começa a servir, uma concha, 2, 3, e o caldeirão não acaba. Não é um espetáculo com luz, é pior, é discreto. Como se o impossível estivesse tentando não chamar atenção, os pratos vão e voltam, e sempre há mais um pouco. A sopa, que deveria morrer no fundo do metal, insiste. Um irmão faz o sinal da cruz com a mão tremendo, outro começa a chorar em silêncio, não por fome, mas por susto. Mateus fica imóvel, e o rosto dele muda. Não é fé que surge, é medo. Porque quando Deus age através de alguém que você despreza, o desprezo vira pecado escancarado. Depois, claro, vão dizer 1000 coisas. Que houve um saco escondido, que alguém trouxe comida sem avisar, que foi coincidência. O incrédulo sempre inventa uma escada para não admitir que viu um milagre. Mas há coincidências que têm gosto de céu, e os que comeram naquele dia nunca esqueceram. E Benedito? Benedito não faz pose, ele não anuncia, ele lava as panelas. O que irrita Mateus mais do que o milagre é a ausência de vaidade, porque Mateus sabe brilhar em público, Benedito brilha no escondido, e isso é quase insuportável para quem mede valor por aplauso. Mas a tensão sobe, porque quanto mais Benedito cresce em respeito, mais Mateus se sente diminuído. E então vem o twist. A comunidade passa por mudanças, a forma de vida daquele grupo simples precisa se alinhar com estruturas maiores da igreja. Eles são, aos poucos, ligados de modo mais direto ao espírito franciscano institucional, com regras, superiores, organização. Para muitos isso é estabilidade. Para outros é o fim de uma liberdade. E, em tempos assim, surgem disputas. Quem vai liderar? Quem vai orientar? Quem tem perfil? Mateus acha óbvio que deveria ser alguém instruído, alguém apto, alguém como ele. Só que existe uma coisa que a vida espiritual reconhece com clareza cruel. Liderança não é currículo, é peso de alma. E Benedito, mesmo sem letras, carrega um tipo de autoridade que não se aprende em livro. A autoridade de quem não usa os outros. Chega o dia da escolha, os irmãos se reúnem, o ambiente está denso, como antes de tempestade. Mateus está com o corpo preparado para vencer. Um sorriso pequeno, pronto para ser distribuído como esmola. E então um nome começa a surgir entre os votos, repetido como martelo. Benedito. Mateus sente o sangue subir, ele olha ao redor, procurando explicação. Vocês estão loucos?
Mas ninguém está louco. Eles estão, pela primeira vez, sendo honestos. Benedito tenta recusar. Ele diz que não sabe ler, que não sabe conduzir, que não tem preparo. E um irmão velho responde: Você sabe ouvir? Você sabe obedecer? Você sabe sofrer sem virar cruel? Isso já é mais do que muitos superiores. É um golpe na lógica do mundo. O mundo escolhe os fortes, os brilhantes, os capazes. Ali, escolhem o homem que lavava a panela como quem lavava a dor do mundo. Matel engole isso como veneno e decide destruir Benedito de dentro. Ele começa a investigar, a fuçar passado, a procurar manchas, qualquer coisa. Uma briga antiga, um erro de juventude, uma acusação velha. Ele chega a mandar recados para a gente de fora, como se o passado de um homem pudesse ser usado como faca. E Benedito, agora em posição visível, sente o cerco apertar. A vida dele sempre foi atravessada por suspeita. Agora a suspeita ganhou roupas religiosas. Certa noite, alguém bate à porta do quarto dele. Um irmão entra apressado, olhos arregalados. Estão dizendo que você... A frase morre. Ele tem vergonha de repetir. Benedito não precisa ouvir o resto para entender. O mesmo mecanismo de sempre. Invenção, boato, lama. Só muda o cenário. Ele fecha a porta devagar, senta. E por um instante, um só, ele sente uma vontade antiga, humana, feia. Vontade de gritar, de desmascarar, de humilhar de volta. E é nesse ponto que a história vira faca, porque Benedito percebe o que está acontecendo de verdade. Não é só ele que está sendo atacado. É a possibilidade de um santo negro ser santo em paz. É a possibilidade de um homem desprezado ser escolhido sem pedir desculpa por existir. Ele se ajoelha e reza não como quem faz pedido bonito, mas como quem trava luta corporal com a própria sombra. Senhor, não deixa meu coração virar o coração deles. E a resposta que ele encontra não é uma voz no céu, é uma clareza dentro. No dia seguinte, durante a refeição, Matel lança o golpe em público, com aquela falsa dor moral. Irmãos, precisamos ter cuidado com quem colocamos à frente. Existem histórias, coisas, sombras. O silêncio cai pesado. Alguns irmãos olham para Benedito esperando reação. E Benedito levanta devagar. Ele poderia expor Matel, poderia usar poder contra poder, poderia virar o jogo com inteligência emocional. Poderia. Mas ele diz: se eu não sirvo para este caminho, eu volto para a cozinha. Eu não vim aqui para ser visto, vim para ser de Deus. É isso. E é aí que o ataque falha. Porque Matel não queria derrubá-lo para proteger a comunidade, queria derrubá-lo para vencer. E quando Benedito se oferece para perder sem lutar, Matel fica nu diante de todos. A intenção aparece. Um irmão mais velho encara Matel com a decepção de quem vê um filho se tornar pequeno. Quem tem sombra aqui é quem está com medo da luz do outro. Matel cala. O silêncio dele não é arrependimento. Ainda não. É estratégia. Ele aprendeu que às vezes o melhor veneno é servido frio. E Benedito volta para o que sempre foi seu centro: serviço, oração, cuidado. Mas agora com uma diferença. Ele sabe que o inimigo não está mais só do lado de fora. Está dentro dos muros. E isso deixa tudo mais perigoso, porque quando o conflito entra no lugar sagrado, ele não é só briga de ego. Ele vira tentação disfarçada de virtude. Vira orgulho vestindo zelo. Vira racismo se escondendo atrás de prudência. Vira crueldade em nome de disciplina. E Benedito vai precisar de algo maior do que paciência. Vai precisar de discernimento, vai precisar de coragem. Nos dias que seguem, a fama dele começa a escapar pelos muros. Gente simples aparece pedindo oração. Doentes aparecem com feridas abertas. O tipo de ferida que faz o estômago revirar. Carne inflamada, cheiro acre, moscas insistentes. Mães aparecem com crianças febris. Homens aparecem com o olhar quebrado. E Benedito, que poderia se proteger dizendo: não sou padre, não sou doutor, faz o que sempre fez. Ele se aproxima, ele toca onde ninguém quer tocar, ele segura mãos suadas. Ele fala com doçura com quem só ouviu o grito. Ele reza com frases curtas, como quem dá água a um sedento. Deus não te esqueceu. E algumas coisas acontecem. Nem todas como num conto. Às vezes a pessoa melhora, às vezes a pessoa morre. E Benedito chora junto, porque santo não é anestesiado. Mas existe uma diferença. Quem passa por ele sai, menos sozinho. E isso para o povo já é milagre. Só que para Matel, e para qualquer rudeiro disfarçado, isso é ameaça.
Porque cada pessoa que encontra esperança em Benedito é uma pessoa que deixa de aceitar o lugar que o sistema lhe deu. E sem perceber, Benedito está caminhando para o ponto em que a devoção vai explodir, não como festa bonita, mas como fogo. E fogo atrai tanto quem quer se aquecer, quanto quem quer apagar. A última imagem desta etapa é quase cinematográfica. Benedito na cozinha, madrugada, sozinho, cortando pão com uma faca cega. A lâmina rasga mais do que corta. O pão é duro. Ele se fere no dedo. Uma gota de sangue cai na farinha, vermelha como um ponto de exclamação. Ele olha aquilo e pensa, não com palavras bonitas, mas com um pressentimento. Meu sangue ainda vai ser usado como prova. A questão é, prova de quê? E do lado de fora, invisível no corredor, uma sombra escuta. Matel, ou alguém enviado por ele. E a sombra vai embora rápido, como quem leva notícia para uma guerra. Porque o próximo passo de Benedito não vai ser apenas servir, vai ser falar, orientar, conduzir. E é aí que os inimigos ficam mais desesperados, porque um homem que serve pode ser tolerado. Mas um homem que inspira vira revolução. De manhã, a cozinha acorda antes do mundo, não porque seja romântica, mas porque a fome não espera o sino. A lenha estala, a fumaça sobe baixa, grudando nos olhos. Benedito mexe a panela como quem mexe um destino. Devagar, firme, sem desperdiçar nada. E enquanto a água ferve, ele reza por dentro, com a mesma naturalidade com que respira. Não é oração de palco, é oração de chão. E é justamente isso que começa a atrair gente. A sensação de que perto dele, Deus não é teoria, é presença. A notícia corre do jeito que notícia corre entre pobres. Não pela escrita, mas pela urgência. Uma mulher diz para outra, vai lá. Um homem sussurra para o vizinho. Ele escuta. Um menino puxa a manga da mãe e aponta com os olhos. É ele. E quando o fluxo começa, não dá mais para fingir que é só curiosidade. Logo, a porta do convento vira uma espécie de fronteira. De um lado, a vida lá fora, dura, barulhenta, cheia de gente sendo esmagada. Do outro, um pátio simples, pedras frias, e um homem de hábito humilde que, sem estudo, parece entender dores que nem os letrados conseguem nomear. Benedito tenta manter tudo no lugar. Trabalho, silêncio, oração. Mas o mundo bate na porta com força, e cada batida é uma história. Chega um camponês com o braço inchado e roxo, o cheiro de infecção tão forte que dá enjoo. Ele segura o membro, como se segurasse uma coisa prestes a apodrecer. A voz dele falha de vergonha. Não tenho dinheiro para médico. Chega uma mãe com um bebê que não para de chorar. O corpo quente, os olhos vidrados. Ela não pede milagre com palavras. Ela pede com o rosto. Um rosto que já perdeu esperança e mesmo assim continua insistindo, como se o amor fosse uma loucura. Chega um homem que fede a vinho e desespero. Ele entra cambaleando e diz, rindo, que quer ver se o santo negro é de verdade. Só que quando Benedito encosta a mão no ombro dele, o riso some e dá lugar a um choro feio, convulso, do tipo que não dá para fingir. O homem cai de joelhos, com a testa no chão, como se finalmente tivesse encontrado peso suficiente para derrubar o orgulho. Essas cenas se repetem, mas nenhuma é igual, porque cada pessoa carrega um tipo diferente de inferno. E Benedito aprende o ofício mais difícil do mundo, cuidar sem se achar dono do outro. Ele não faz discursos longos, ele faz perguntas. Você comeu hoje? Você dorme? Quem cuida de você? Quem te feriu? Você consegue perdoar sem se destruir? A forma dele de orientar é direta, quase desconcertante. Às vezes, ele diz coisas que ninguém espera de um homem tido como simples. Não confunda a humildade com ser pisado. Perdoar não é deixar o mal mandar em você. Deus não te pede para amar a injustiça, Deus te pede para não virar injusto. E em pouco tempo, fica claro que a presença de Benedito não é só consolo, é ameaça. Porque consolo pode ser tolerado, transformação, não. O primeiro choque institucional vem como vem quase sempre, em forma de ordem. Um superior do convento, preocupado com o movimento, decide limitar as visitas. Está atrapalhando a rotina? As pessoas estão idealizando demais. Isso pode virar superstição. Há motivos sinceros misturados com medo. Quando a fé do povo cresce fora do controle, gente de dentro fica nervosa. Benedito aceita a ordem. Ele não briga. E isso confunde, porque muitos esperavam resistência para então puni-lo com gosto. Sem resistência, não há espetáculo. Só que o povo não para. Começa a acontecer uma coisa perigosa.
Gente espera do lado de fora por horas. No frio, na chuva, no sol queimando, não por entretenimento, mas por desespero. E quando não conseguem entrar, gritam o nome dele, rezam em voz alta, choramingam, batem na porta. Os irmãos do convento ficam irritados. Alguns se sentem invadidos, outros se sentem importantes. E no meio disso, Mateo vê uma oportunidade de ouro. Ele se aproxima do superior com aquela postura de eu só me preocupo com a santidade. Isso está fugindo do controle. É perigoso. Eles vão acabar adorando o homem, não a Deus. E com todo respeito, é inadequado. Um irmão sem formação ser tratado assim, a palavra inadequado cai como pedra, porque todo mundo entende o que está por trás dela sem precisar dizer. A cor, a origem, o lugar social. Mateo não fala negro em voz alta. Ele fala ordem, prudência, discernimento. É assim que o preconceito aprende a sobreviver em ambientes religiosos. Ele troca o chicote por vocabulário. O superior, pressionado, decide uma medida mais dura. Benedito deve ficar mais recolhido, menos contato, menos influência. Voltar ao essencial: cozinha, limpeza, horta. Mateo ganha por um instante. Ele caminha pelos corredores com aquela calma satisfeita de quem sente que restaurou a hierarquia natural. Só que aí vem o primeiro grande twist desta fase. Afastar Benedito do povo só faz o povo aumentar a fome. E fome, quando cresce, cria caminhos. As pessoas começam a procurar Benedito não mais na porta da frente, mas pelas laterais, pelas frestas, pelo trabalho. Descobrem horários em que ele vai buscar água. Descobrem o caminho do jardim. Descobrem um lugar perto do depósito onde ele passa com sacos de farinha. Ele se torna um alvo móvel de súplicas. Uma tarde, ele está carregando uma cesta pesada. Uma mulher surge, magra, olhos fundos, e segura a barra do hábito dele como quem segura um último fio. Meu filho, ela diz e não consegue completar. Benedito olha para os lados, não por medo de ajudar, mas porque sabe que os irmãos observam, e ele também sabe. Se ignorar, aquilo mata a mulher por dentro. Se parar, ele se expõe. Ele para, ele coloca a cesta no chão como quem coloca um reino inteiro. Encosta a mão na cabeça da mulher e reza baixinho, rápido, como se tivesse pressa de não roubar de ninguém o silêncio do lugar. A mulher chora com o som de animal ferido. E quando ela vai embora, ela vai diferente. Não necessariamente com o problema resolvido, mas com o peito menos sufocado. Mateo vê a cena de longe e sente a raiva virar projeto. Ele decide que não basta limitar Benedito, é preciso desmoralizá-lo. Surge então um rumor calculado. Dizem que Benedito cura com feitiço. Dizem que ele aprendeu coisas com gente de fora. Dizem que é perigoso permitir que o povo misture fé com bruxaria. É uma acusação velha, covarde, perfeita para ferir um homem negro. Ligar sua espiritualidade ao medo ancestral que brancos têm do que não controlam. O rumor se espalha depressa, porque medo viaja mais rápido que amor. E por um momento Benedito sente o chão balançar. Ele sabe que esse tipo de acusação pode matar. Não só reputação, pode matar corpo, pode chamar polícia, pode chamar justiça cega, pode chamar violência. O superior convoca uma conversa interna. Benedito é chamado. Mateo está presente. Os rostos estão tensos. Irmão Benedito, diz o superior, você sabe o que estão dizendo? Benedito olha para o chão um segundo, como se reunisse paciência. Depois ergue os olhos. Eu sei. E o que você tem a dizer? Ele poderia se indignar. Poderia acusar Mateo, poderia citar todas as vezes que serviu em silêncio. Mas ele escolhe a rota que desarma. Eu não faço nada que qualquer cristão não possa fazer. Eu rezo. Eu cuido. Eu peço a Deus misericórdia. Se Deus atende, a glória é dele. Se Deus não atende, eu continuo cuidando. A sala fica quieta. Mateo tenta sorrir, como quem tem uma carta escondida. E por que então as pessoas dizem que você é especial? Benedito responde sem levantar a voz. Porque elas estão acostumadas a não serem tratadas como gente. Quando alguém trata, parece milagre. Essa frase é um tapa sem mão. É uma denúncia do mundo inteiro condensada em 2 linhas. E é também uma profecia, porque define o que ele realmente está fazendo. Devolvendo humanidade. O superior, tocado e ao mesmo tempo assustado, decide observar mais antes de punir. Mateo recua, mas não desiste. A tensão cresce justamente quando a vida do convento entra em período de maior visibilidade.
celebrações, missas, visitas de autoridades, movimentações, e Benedito, mesmo tentando se esconder, começa a ser puxado para a linha de frente. Ele é chamado para orientar noviços em tarefas, para cuidar dos doentes internos, para organizar o alimento, e em momentos raros, até para falar brevemente com a comunidade, não como pregador erudito, mas como homem que sabe de Deus pela prática. Ele fala sem floreio, e por isso ele fala de pobreza sem glamour, fala de dor sem poesia barata, fala de Cristo como alguém que realmente andou com os últimos, e quando ele menciona a cruz, não parece metáfora, parece lembrança. Porque Benedito conhece a cruz social, a cruz do preconceito, a cruz da humilhação. E isso dá um peso às palavras dele que nenhum livro compra. A fama cresce fora dos muros, e com ela surge o ponto mais perigoso: o encontro com poder. Certo dia, chega ao convento um homem bem vestido, acompanhado. Um tipo de pessoa que não espera, não pede, manda. Ele quer ver Benedito. Diz que ouviu falar. Diz que quer testar. O superior hesita, mas permite um encontro curto no pátio. Benedito aparece com as mãos ainda sujas de farinha. O homem o encara como se encarasse um instrumento. Dizem que você faz milagres? Eu rezo. Então reze por mim? Ele estende a mão, como quem estende uma ordem. Quero ver. É uma cena cruel porque revela uma tentação. Transformar o sagrado em espetáculo, e Benedito recusa o espetáculo sem humilhar o homem. Ele não pega a mão primeiro. Ele pergunta: você quer Deus ou quer ser convencido? O homem ri, irritado. Quero resultado. Benedito então dá o golpe mais inesperado. Ele aproxima o rosto e fala baixo, para que os acompanhantes não ouçam. Resultado sem conversão é só truque. Se você quer mesmo que Deus toque sua vida, comece pagando o que deve aos teus trabalhadores. A risada do homem morre. Ele fica vermelho, olha ao redor como se procurasse saída. E a humilhação que ele sente não é por ser exposto em público, é por ser visto em privado. Ele se vira para ir embora furioso. E antes de sair, solta uma frase que parece aviso. Cuidado, Mouro. A palavra cai no pátio como uma faca. Os irmãos congelam. O superior fica rígido. Matel, por dentro, saboreia. Porque o mundo lá fora acaba de confirmar o que ele quer. Que Benedito seja punido por passar do limite. Benedito não reage, mas aquela ameaça entra nele como espinho. Ele sabe que mexeu com um tipo de poder que não perdoa ser confrontado por alguém inferior. E agora as consequências podem chegar como tempestade. Acusações formais, pressões sobre o convento, punições, e chegam. Nas semanas seguintes, o convento recebe recados. Pessoas importantes sugerem que Benedito seja contido, que a comunidade evite escândalo, que não se permita a desordem popular. Em outras palavras, calem o santo negro. O superior fica acuado, e Matel oferece solução. Afaste-o. Envie-o para tarefas internas, invisíveis. Protegemos a comunidade. Mas Benedito entende o que está acontecendo. Querem proteger a comunidade, eliminando a ponte com o povo. E ele faz outra escolha desconcertante. Ele se oferece para ir. Se minha presença coloca o convento em risco, eu me retiro. Isso parece derrota. Só que é estratégia de paz. Benedito sabe que, se insistir, vira guerra institucional. E guerra institucional engole o fraco primeiro. Ao aceitar recuar, ele evita que o superior ceda ao medo e o puna com dureza. Só que aí vem o segundo twist. Ao recuar, Benedito se torna ainda mais símbolo. Porque o povo interpreta assim: estão escondendo ele de nós. E isso alimenta a devoção como vento, alimenta incêndio. As pessoas começam a rezar por ele em casa, nas estradas, nos campos, começam a fazer promessas, começam a associar a figura de Benedito com algo maior. A possibilidade de Deus escolher quem o mundo despreza. Isso não é só religião, é dignidade. E sem perceber, está nascendo o que um dia vai atravessar o oceano e virar paixão no Brasil. A identificação dos oprimidos com um santo, que entende o que é ser oprimido, mas ainda estamos na Sicília, e ainda há inimigo dentro. Matel, vendo que a devoção não diminui, decide o golpe final. Ele vai tentar derrubar Benedito por desobediência. Basta uma falha, uma só. Um encontro escondido, uma palavra fora do permitido, qualquer coisa. Ele manda alguém vigiar, um noviço inseguro que quer agradar. O noviço segue Benedito pela horta, pelo depósito, pela cozinha, até que vê Benedito parar no fim da tarde, atrás de um muro baixo,
para falar com alguém. Um rapaz jovem, sujo de terra, olhos desesperados. O rapaz está tremendo. Diz que roubou. Diz que está sendo caçado. Diz que não dorme há dias. Benedito escuta e não pergunta primeiro: o que você fez? Pergunta: você está disposto a consertar? O rapaz chora. Diz que sim. Diz que não sabe como. Benedito, então, faz algo que parece absurdo para quem só pensa em punição. Ele orienta o rapaz a se entregar, devolver o que roubou, pedir perdão, aceitar consequência, e oferece algo concreto: comida, água, um lugar para descansar por uma noite sob observação, para que ele não morra de medo e faça pior. O noviço corre com a informação para Matteo. Benedito está escondendo um ladrão. Matteo vibra. Agora ele tem prova. Ele corre ao superior com indignação santa. Está vendo? Eu avisei. Ele está trazendo criminosos para dentro. O superior manda chamar Benedito imediatamente. A sala é pesada. Matteo está pronto para a vitória. Benedito entra, calmo. Você acolheu um ladrão? Pergunta o superior. Benedito não nega. Acolhi um homem desesperado e mandei que ele se entregasse. Você desobedeceu às orientações de afastamento? Matteo corta, com prazer. Benedito olha para Matteo como quem olha para alguém doente. Eu não desobedeci por vaidade, desobedeci por misericórdia. A palavra misericórdia provoca irritação em Matteo, porque misericórdia, quando é real, acusa o rigor vazio. O superior dividido pergunta: e se ele roubasse de nós? E se ele ferisse alguém? Benedito responde com uma clareza que não deixa o medo mandar. Então eu responderia: eu estaria aqui, mas eu não podia deixar um homem virar fera, porque ninguém o tratou como homem. Silêncio. Matteo percebe que se continuar pressionando pode parecer cruel. Então ele muda de estratégia e usa o argumento final. Isso é perigoso para a disciplina. Um convento não é refúgio de criminoso. Benedito concorda com a cabeça, como quem aceita parte da verdade, e acrescenta a parte que ninguém quer ouvir. E uma fé que não se arrisca por um perdido é o quê, então? Um ornamento? Essa pergunta fica no ar como fumaça. O superior, por fim, decide uma punição leve para satisfazer a estrutura sem esmagar Benedito. Mais recolhimento, mais restrição. Matteo finge que venceu. Mas ao sair da sala, ele percebe algo. Benedito não foi humilhado. Benedito não foi quebrado. Benedito continua inteiro. E isso é intolerável. Porque o inimigo de verdade não é o homem que cai. É o homem que apanha e continua sendo bom. A partir daí, Benedito começa a viver uma espécie de ministério invisível. Não prega em púlpito, prega em corredor. Não faz sermão longo, faz frase que gruda na pele. Não funda movimento, mas vira centro gravitacional e coisas estranhas continuam acontecendo ao redor dele. Alimento que rende. Feridas que fecham mais rápido do que deveriam. Pessoas que param de beber depois de conversar com ele uma única vez. Casais que se reconciliam. Homens violentos que, ao serem encarados por ele, baixam a cabeça como crianças pegas no erro. Nem todo mundo melhora, nem todo mundo muda. Mas todo mundo sai marcado pela sensação de ter sido visto por alguém que não queria usar ninguém. E é exatamente por isso que Matteo começa a perder a batalha mais importante. A batalha pela narrativa. Porque por mais que ele tente, ele não consegue fazer o povo enxergar Benedito como charlatão. O povo conhece cheiro de mentira, e Benedito cheira a pão repartido. O clímax dessa etapa vem numa noite de tempestade, chuva pesada, trovões, água escorrendo pelos muros. Um mensageiro aparece, encharcado, pedindo socorro. Numa casa próxima, uma mulher está em trabalho de parto há horas. A criança não vem. A mulher está pálida. O marido está em pânico. Ninguém sabe o que fazer. O superior hesita. É perigoso sair. É noite, é lama, é risco. Mas o mensageiro insiste. Se não for agora, ela morre. Matteo, claro, diz que não é função do convento, que é risco desnecessário, que se chamem parteiras, que se espere. Benedito, sem pedir permissão, já pega um manto e se prepara para sair. O superior o chama. Irmão. Benedito para na porta, a chuva batendo no rosto. Se eu ficar aqui e ela morrer, eu vou ouvir esse grito no resto da minha vida. Ele sai. A cena lá fora é brutal. Barro até o tornozelo, vento cortante, trovão rachando o céu. Ele corre como pode, chega à casa e encontra caos. Velas tremendo, cheiro de sangue, panos sujos,
Uma mulher suando frio, os olhos revirando. O marido está desesperado, a voz quebrada. Benedito não faz milagre teatral, ele organiza. Pede água fervida, pede panos limpos, faz o homem respirar. Reza com a mulher, mão na testa, palavras curtas como golpes de luz. E num momento em que todos acham que acabou, a mulher solta um grito que parece rasgar o mundo. E a criança nasce. O choro do bebê preenche a casa como música. O marido cai de joelhos, não de forma bonita, mas como quem desaba. Ele beija as mãos de Benedito. Benedito puxa as mãos de volta. Não gosta de idolatria. Mas o homem insiste chorando. Você trouxe meu filho. Benedito responde cansado, encharcado, simples. Eu só vim. E essa frase se espalha. Ele só veio. Ele só veio. Ele veio quando ninguém quis vir. Mateo ouve e entende. Perdeu. Não importa o que ele diga. O povo já decidiu qual história vai contar. E, paradoxalmente, esse ministério invisível coloca Benedito ainda mais no centro do destino que ele não pediu. O destino de ser sinal. O superior, pressionado por dentro e por fora, tenta encontrar equilíbrio. E num gesto que parece contraditório, dá a Benedito mais responsabilidade em áreas internas, como se quisesse canalizar a força dele para dentro e assim diminuir o impacto fora. Benedito aceita, sem vaidade. Mas o tempo está andando, e há uma coisa que ninguém controla. Quando a santidade cresce, ela começa a chamar a última prova. E a última prova raramente vem de fora. Ela vem do próprio corpo. Benedito, após aquela noite de tempestade e outras tantas jornadas de cuidado, começa a sentir um cansaço que não passa com sono. Um peso nos ossos, uma tosse seca que aparece e some, um aperto no peito em dias frios. Ele disfarça. Continua trabalhando, continua rezando, continua servindo, só que o corpo cobra. E Mateo, ao perceber sinais de fraqueza, muda de máscara mais uma vez. Agora ele finge compaixão. Irmão Benedito, você precisa descansar. Eu descanso quando Deus manda. Mateo sorri, mas por dentro pensa. Agora eu espero. Porque se Benedito cair, Mateo pode reescrever tudo. Foi exagero do povo? Foi histeria. Foi mito. Voltem à ordem. Só que Benedito não vai cair do jeito que o inimigo imagina. Ele vai transformar até a fraqueza em mensagem. E é isso que abre a porta para o último ato da vida dele, o momento em que a morte não consegue apagar, e a igreja, mesmo lenta, é obrigada a enxergar o que o povo já enxergava há muito tempo. O cansaço não chega como trovão, chega como goteira. Primeiro, Benedito percebe que o corpo demora a aquecer de manhã, depois, que as mãos tremem um pouco quando ele segura a concha, depois, que a tosse volta sempre nos mesmos horários, como um relógio cruel. Ele tenta esconder, porque sabe como o mundo funciona. Quando você é útil, te toleram. Quando você enfraquece, começam a te empurrar de volta para a sombra. Só que ali, no convento, a sombra tem outro nome: prudência. Irmão Benedito, você precisa diminuir, diz o superior, num tom que mistura cuidado e medo. Benedito concorda com a cabeça, como se fosse obediente. E tenta. Ele tenta mesmo, mas a fila do lado de fora não diminui. A pobreza não tira férias. A dor não respeita a agenda de convento, e no fundo ele sabe. Se ele se recolhe demais, muita gente vai ficar sem o único lugar onde se sente gente. Então ele faz o que sempre fez. Ele vai diminuindo por fora e se gastando por dentro para continuar presente. Há dias em que ele não consegue dormir direito. Deita, fecha os olhos e a mente devolve rostos. O bebê febril, o homem quebrado, a mulher de parto, o rapaz que roubou e implorou por uma chance. Benedito reza no escuro com os lábios secos. Às vezes, só repete uma frase, como quem segura numa corda para não cair. Senhor, não deixa eu virar pedra. E é aí que acontece uma coisa que poucos contam, porque não cabe em imagem de santo. Benedito de vez em quando sente medo. Não medo de morrer, medo de falhar. Medo de num dia ruim responder torto. Medo de no limite deixar escapar raiva. E dar ao mundo o troféu que ele sempre quis. Tá vendo? Era igual. O inimigo interno percebe o enfraquecimento como o animal percebe sangue. Mateo começa a circular mais. Fala manso. Olha com falsa compaixão. A voz dele vira mel grosso. Você é um homem bom, Benedito. Mas está cansado. Talvez seja um sinal de Deus para você parar. Benedito não discute. Só olha para Mateo por um tempo maior do que o confortável, como se enxergasse algo que ninguém mais enxerga.
um homem preso numa gaiola de orgulho, roendo as próprias barras. Talvez seja sinal de Deus para você começar. Benedito responde, sem agressividade. Mateo franze a testa. Começar o quê? Benedito dá de ombros quase triste. A desejar o bem do outro sem sentir perda. Essa frase não é um golpe teatral, é um diagnóstico. E diagnóstico, quando é verdadeiro, dói como corte limpo. Mateo se afasta, mas o rosto dele denuncia que aquilo entrou. Ao mesmo tempo, a pressão externa continua. Mais gente, mais histórias, mais pedidos. E também mais olhares perigosos. Tem gente que vem por fé, mas tem gente que vem por curiosidade. Tem gente que vem por amor, mas tem gente que vem para capturar, controlar, usar. Um dia, chega ao convento um grupo de homens com postura de autoridade. Não precisa de uniforme para reconhecer o tipo. São aqueles que se sentem donos do correto. Eles não gritam, eles medem, eles avaliam, eles querem apurar. O superior fica tenso. Benedito é chamado a uma sala simples. Mateo, claro, está lá, quase brilhando por dentro. Irmão Benedito, diz um dos homens. Há relatos de que o povo atribui a você curas e prodígios. Benedito responde como sempre. Eu rezo, Deus faz o que quer. E por que as pessoas insistem em te procurar? Ele pensa um segundo e diz algo que não é defesa, é retrato. Porque elas não têm para onde ir. Os homens se entreolham. Um deles pergunta com uma frieza educada. Você se considera santo? Benedito quase sorri, mas é um sorriso curto, cansado. Não, eu me considero um homem que precisa de misericórdia todos os dias, só que eu aprendi a não negar misericórdia para quem bate na minha porta. A sala fica silenciosa. A resposta é desarmante porque não dá material para acusação. Não é soberba, não é desafio, não é espetáculo. É humildade real, aquela que não pede aplauso e por isso assusta. Eles vão embora sem condenar, mas também sem aprovar. O que deixam no ar é o mais perigoso: ambiguidade. Ambiguidade é terreno fértil para a fofoca. E a fofoca recomeça. Agora com outra cara. Estão investigando. Estão vigiando. Vão tirar ele. E o povo reage do jeito que povo reage quando sente que vão arrancar sua esperança. Com mais devoção, começam a aparecer fitas, pequenos símbolos, promessas. Gente deixa pão na porta do convento, não como pagamento, mas como gratidão. Gente deixa flores simples, quase ridículas de tão humildes. Flores do mato, colhidas com mão suja de terra. Gente chora no muro, do lado de fora, como quem chora na frente de um túmulo de alguém ainda vivo. E Benedito, vendo isso, entra numa guerra íntima. Ele odeia ser idolatrado, mas ele ama demais aquelas pessoas para expulsá-las. Então ele faz o que sabe. Ele redireciona. Não venham por mim, ele diz a uma mulher. Venham por Deus, eu sou só um pedaço de caminho. Mas você entende? Ela insiste. Benedito concorda, a voz mais baixa. Eu entendo porque eu também precisei que alguém entendesse. Nessa altura, a doença dele avança, como maré que sobe sem pressa. Ele começa a ter febres curtas, suor frio, falta de ar em escadas, e num certo dia ele desmaia na cozinha. O barulho da queda é seco. Um irmão corre, outro grita. Alguém chama o superior. Mateo aparece rápido demais, como se estivesse esperando. Benedito acorda no chão com o rosto colado em pedra fria, o gosto de sangue na boca. Ele tenta levantar, mas o corpo não obedece. Fica, diz o superior, firme. Basta, você vai descansar? Benedito quer resistir, mas percebe uma coisa dolorosa. Não é mais escolha. O corpo agora manda. Ele é levado para um quarto simples. Uma cama dura, uma jarra d'água, um crucifixo na parede. A janela deixa entrar um fio de luz que, em certos horários, atravessa poeira no ar como se desenhasse caminho. E ali começa a última fase da vida dele. Não a fase do fim, mas a fase do desapego final. Porque até então Benedito servia com as mãos, agora ele vai servir de um jeito que dói mais. Sem poder fazer quase nada, apenas sendo presença. Os irmãos começam a visitá-lo, alguns com amor verdadeiro, outros com curiosidade, outros com culpa. Muitos pedem oração, Benedito reza. A voz dele, já fraca, ainda tem um peso estranho. Quando ele diz, Deus não te esqueceu, parece que o quarto fica maior. O povo lá fora descobre que ele está doente e vira vigília. Gente reza do lado de fora do convento, alguns cantam baixinho. Outros ficam em silêncio, como se o silêncio fosse a única coisa que não mente. E Mateo?
Matteo começa a falhar por dentro. No início, ele finge indiferença. A vida é assim. Todo mundo morre. Melhor agora do que virar idolatria. Só que de noite, quando ele deita, ele lembra do olhar de Benedito, e esse olhar não acusa. Esse é o problema. Se acusasse, Matteo poderia odiar, mas o olhar de Benedito parecia triste por ele. E isso corrói. Há uma madrugada em que Matteo acorda suando, levanta, anda pelos corredores escuros do convento. O lugar cheira a pedra molhada e cera velha. Ele para perto da porta do quarto de Benedito, hesita como quem está prestes a atravessar um abismo. E volta. Não tem coragem. No dia seguinte, encontra Benedito acordado, olhando para a luz na parede. O superior está presente. Matteo entra e o quarto parece prender a respiração. Benedito vira a cabeça devagar e encara Matteo sem surpresa, como se já esperasse aquela visita havia muito tempo. Matteo tenta falar e não consegue. A garganta trava. Os olhos dele brilham com raiva de si mesmo. Irmão Benedito, ele começa. Benedito o interrompe com uma voz fraca, mas precisa. Não precisa explicar. Matteo fica vermelho. Você não entende. Benedito fecha os olhos um segundo, como se juntasse forças. Eu entendo. Eu só não quero que você morra por dentro antes de morrer por fora. A frase atinge Matteo como punho no estômago. O orgulho tenta reagir, mas a doença de Benedito, ali na cama, tira qualquer máscara de competição. Não há troféu diante de um moribundo, só verdade. Matteo engole seco, e pela primeira vez a voz sai sem enfeite. Eu tive inveja de você. O superior abaixa os olhos, um silêncio pesado cai. Benedito abre um sorriso pequeno, não de vitória, mas de alívio. Como quem finalmente vê uma ferida exposta à luz. Obrigado, ele diz. Matteo franze a testa. Obrigado? Sim, Benedito continua. A inveja escondida vira veneno. A inveja confessada vira começo de cura. Matteo treme, e então acontece o gesto que ninguém esperava. Ele cai de joelhos ao lado da cama. Me perdoa. Essa cena não é bonita, é feia, é humana. O homem instruído, que sempre tentou controlar tudo, desaba como criança. O inimigo se revela não como monstro, mas como alguém quebrado por dentro. Benedito levanta a mão com esforço e toca a cabeça de Matteo. Eu te perdoo, mas não faça do meu perdão um lugar para se esconder. Faça dele uma porta. Matteo chora em silêncio, e por alguns segundos a rivalidade, que era o motor invisível de tanta tensão, se dissolve. Não porque o mal não existiu, mas porque no fim, Benedito vence do único jeito que sempre quis vencer. Sem destruir ninguém. Depois disso, a morte se aproxima com passos mais claros. Benedito pede para ser levado por um momento até a capela, se possível. Os irmãos tentam dissuadir, mas ele insiste. Com ajuda, ele se senta por um tempo diante do altar. A respiração é curta. A pele brilha de febre. E mesmo assim, o rosto dele tem paz. Uma paz estranha, conquistada, não dada de graça. Ele sussurra algo que só os mais próximos escutam. Eu passei a vida toda ouvindo que eu não pertencia. Agora eu vou para casa. Depois, volta para a cama. Nos últimos dias, ele fala pouco. Economiza energia. Mas em certos momentos, ele pede coisas simples. Que não deixem o povo ser tratado com desprezo. Que não transformem sua história em amuleto. Que cuidem dos pobres não como projeto, mas como família. Um irmão pergunta chorando. Você tem medo? Benedito demora a responder. O peito dele sobe e desce com esforço. Eu tenho respeito, ele diz. Medo não, porque eu não estou indo para um estranho. E então chega a manhã em que o ar parece diferente. Não há vento. A luz entra mansa pela janela. O convento está quieto demais. Benedito abre os olhos e parece enxergar algo além das paredes. O superior está ao lado. Alguns irmãos também. Matteo está lá, com os olhos inchados, segurando o choro como quem segura a água em mãos abertas. Benedito tenta falar. A voz falha. Ele faz um gesto pequeno, pedindo que se aproximem. Quando todos se inclinam, ele sussurra. Sejam bons. Só isso. Como se toda teologia, toda regra, toda disciplina, todo debate, no fim, precisasse caber numa frase simples. A respiração dele fica mais espaçada. Um último suspiro. E o corpo relaxa. Benedito morre em 1589 e o convento sente como se tivesse perdido o coração. Do lado de fora, a notícia espalha rápido e o povo reage do jeito que o povo reage quando perde um santo que era deles.
com grito e silêncio ao mesmo tempo. Alguns choram alto, outros ficam parados como se o chão tivesse mudado de lugar. E aqui vem o detalhe que dá arrepio. E também dá uma pontinha de estranheza, quase de repulsa, porque mexe com o limite entre vida e morte. Há relatos de que tempos depois, quando mexem no corpo, ele é encontrado de forma incomum, como se a morte não tivesse conseguido fazer seu trabalho completo. Para uns, sinal. Para outros, exagero. Para muitos, mistério. Mas o fato é que o corpo de Benedito vira centro de peregrinação. E a devoção não diminui. Cresce, porque a morte, ao invés de calar, amplifica. E aí a história dá um salto que Benedito nunca imaginaria. A devoção sai da Sicília e começa a atravessar caminhos de mar, comércio, colonização, migração. E onde ela chega, ela encontra um terreno pronto. Gente negra escravizada, gente negra livre, gente mestiça, gente pobre, todos procurando um espelho sagrado que não os rejeite. No Brasil, isso vira fogo. Pensa na cena, um país onde a pele também decide destino, onde homens e mulheres arrancados da África são obrigados a trabalhar até o osso pedir socorro, onde o corpo negro é mercadoria e o nome negro é insulto. E no meio dessa engrenagem, a fé católica convive com dor real, com resistência cotidiana, com cultura africana transformada em sobrevivência. Quando a imagem de um santo negro aparece, um homem que foi humilhado, acusado, empurrado, e mesmo assim virou abençoado, ela não vira apenas devoção, ela vira mensagem. Para muitos afrodescendentes, São Benedito não é um santo distante. Ele é um aliado, um protetor. Um sinal de que Deus não está do lado do chicote, Deus está do lado de quem sangra. E por isso a devoção brasileira se torna tão visceral. Não é só rezar, é cantar, dançar, cozinhar, carregar andor, bater tambor, fazer procissão, levantar mastro, vestir coroa simbólica de rei e rainha, do povo, encenar reinados e congadas, misturar lágrima e festa, porque a vida do oprimido é assim. Ou vira pedra ou vira ritmo. É por isso que as festas de São Benedito no Brasil têm esse sabor único. Alegria que não apaga a dor, desafia a dor. Você vê isso nas irmandades, nas comunidades que se organizam para manter a devoção viva. Muitas vezes, desde o período colonial, irmandades que, além de rezar, criavam redes de ajuda, acolhimento, dignidade. Em alguns lugares, a festa de São Benedito virou espaço onde gente negra podia existir com honra, com beleza, com centralidade, mesmo quando o resto do mundo dizia, você não. E aqui tem um ponto essencial. A Igreja no Brasil não inventou essa devoção por decreto. O povo empurrou, o povo construiu, o povo cantou. A instituição, em muitos momentos, foi atrás, aprendendo a reconhecer o que já estava acontecendo nas ruas e nos terreiros de cultura popular, nas cozinhas comunitárias, nos bairros, nas procissões. Com o tempo, a Igreja oficial reconhece e formaliza o culto de formas mais amplas. Benedito é beatificado e depois canonizado séculos após sua morte. Como se a história dissesse, meio cruel. Demoramos, mas vimos. E quando finalmente o selo institucional vem, ele não cria a devoção, ele só carimba algo que já estava vivo no coração de muita gente. E o porquê de ele ser tão amado na Igreja do Brasil, especialmente entre afro-brasileiros, se resume numa ideia que cabe numa imagem. São Benedito é o santo do chão, ele não é santo de palácio, é santo de cozinha, de panela, de suor, de mão que limpa a ferida, de pão repartido quando não dá. Ele mostra que santidade não é escapar do mundo, é atravessar o mundo sem virar cruel. E tem mais. Ele é santo que derrota o racismo sem discursar contra o racismo. Ele derrota vivendo acima da mentira, existindo como contradição sagrada. Para quem passou a vida ouvindo "você é menos", São Benedito é uma resposta em carne e osso. Não? E lembra do Ruggero lá do começo? Lembra do Mateo? A rivalidade, o desprezo, a tentativa de esmagar? No fim, nenhum deles vira a última palavra. A última palavra vira aquele gesto humilde e absurdamente poderoso. Sejam bons. Como se Benedito nos dissesse, o mundo vai tentar te endurecer, vai tentar te animalizar, vai tentar te reduzir, vai te chamar de nome feio, vai te cercar de suspeita, vai te empurrar para a sombra. E a tua vingança não é virar monstro, é continuar humano, continuar bom, continuar inteiro. E se isso parece pouco, é porque a gente esquece o quanto é revolucionário
Alguém conseguir ser bom quando tudo conspira para que ele seja pior. É por isso que no Brasil, quando o tambor bate e a procissão caminha, quando a congada dança e a marujada canta, quando as cozinhas comunitárias preparam comida para a festa e os olhos se enchem d'água diante da imagem do Santo Negro. O que está acontecendo não é só tradição, é um recado atravessando séculos. O céu também é negro. A santidade também mora na periferia. Deus também escolhe quem o mundo despreza. E talvez a parte mais desconfortável, a que dá aquela pontinha de repulsa misturada com fascínio, é perceber que São Benedito não é amado apesar de ter sido humilhado, acusado e pisado. Ele é amado porque ele conhece isso por dentro. Porque ele não fala de dor como turista. Ele fala como sobrevivente. E por isso, quando alguém no Brasil, hoje, acende uma vela e sussurra, São Benedito me ajuda, não está pedindo um milagre distante. Está pedindo para não ser sozinho. E isso, no fim das contas, foi o maior milagre que Benedito fez a vida inteira. Antes e depois de morrer, ele ensinou gente esquecida a se sentir vista,